Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2021. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia aqui conosco. Lembrando que todos os dias às 5h50, a partir das 5h50 da manhã, nós começamos nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. E falamos aí sobre fechamento do mercado no dia anterior e, obviamente, o que esperar do mercado para o dia de hoje. Ontem, dia 25 de fevereiro de 2021, apesar de nós termos imaginado que seria um dia mais tranquilo, infelizmente o mercado nos surpreendeu novamente com uma grande oscilação, uma grande volatilidade e, infelizmente, uma volatilidade negativa, né? Ibovespa e bolsas mundiais aí despencaram no dia de ontem e, obviamente, aí, como a gente sempre fala, a realidade é que mercado é soberano. Até tentamos fazer algumas previsões com base em notícias, com base em abertura de mercado, mas sempre pode haver mudanças, muita água passa por baixo da ponte no mesmo dia. E por isso aí que nós temos aí tantas surpresas, umas positivas, outras negativas, mas é a realidade aí do mercado financeiro como um todo. Então ontem um dia aí que começou com pouca oscilação, falamos às 6 e pouco da manhã aqui que estavam oscilando algumas bolsas, mas a probabilidade de oscilação bem pequena. Logo na abertura, as principais bolsas mundiais estavam em cenário de alta, depois tudo sucumbiu, virou e no início da tarde já começou a ficar negativo e terminamos o dia aí com praticamente todas as bolsas aí em cenário negativo. No Brasil aí houve o receio aí por conta de mais um discurso do presidente Jair Bolsonaro, principalmente aí em relação à Petrobras, né? Ficou dúbia a forma como ele se manifestou e os investidores entenderam que pode haver novas intervenções aí do governo, principalmente sobre o preço dos combustíveis, aí, intervenções na companhia. Isso, obviamente, aí deixa os investidores com o pé atrás e Petrobras e outras estatais aí puxaram também para baixo aí, o índice Ibovespa. Não foi só problema no Brasil, né? No exterior também um cenário extremamente pessimista, o pessoal com muito receio aí, principalmente aí por conta do aumento do preço dos títulos públicos federais lá nos Estados Unidos e o receio aí principalmente em relação à inflação que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Obviamente aí só fazendo um paralelo, né? O aumento da inflação deve mexer na taxa de juros, pode mexer na taxa de juros, os títulos públicos norte-americanos subindo aí novamente, aí, chegando a patamares bem mais altos, na casa de 1,50, o que mostra, obviamente, aí, uma mudança de cenário. E isso, obviamente, quando falamos em título público federal norte-americano, nós temos aí uma confiança muito grande no governo norte-americano e nesses títulos. E se esses títulos estiverem pagando uma rentabilidade melhor, a chance de investidores aí mais conservadores deixarem a renda variável, o mercado de ações e se dirigirem aí para a renda fixa é muito grande, o que obviamente aí tem preocupado bastante, como eu disse, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mesmo com as palavras aí de Jerome Powell nessa semana, dizendo que não haveria mudança, que a realidade aí da inflação deve permanecer dessa forma, inflação e taxa, por bastante tempo, nós vimos uma realidade diferente no dia de ontem, o que preocupou os investidores. Ainda aqui no Brasil, nós temos a questão da votação da PEC emergencial, que também aí ela está demorando mais do que se imaginava. Algumas mudanças, inclusive, devem ser levadas somente na próxima semana. E o risco de novos lockdowns em vários locais do Brasil por conta do aumento aí dos casos de coronavírus e recorde aí no número de mortes no país. Infelizmente, essa é uma realidade que acaba afetando, então, aqui o cenário brasileiro e deixa os investidores
mais preocupados. Vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem, dia 25, Ibovespa perdeu até os 113 mil pontos, né, que já tinha chegado nessa semana. Teve um momento aí de oscilação, ter chego aí na casa dos 111 mil pontos, o que preocupou aí que Ibovespa perdesse 110 mil pontos e, obviamente, entrasse em uma tendência forte de queda. Mas fechou em 112.256 pontos, queda de 2,95%. O dólar ontem teve alta de 1,77, foi a 5,52. Lá nos Estados Unidos, a bolsa de tecnologia Nasdaq fechou aí a 13.119 pontos, uma queda de 3,52%. Índice S&P queda de 2,45 a 3.829 pontos e Dow Jones queda de 1,75%, fechando ontem a 31.402 pontos. Então, mesmo aí, a maior economia do mundo sofrendo bastante aí no dia de ontem, oscilando bastante, o que obviamente puxou todo o restante das bolsas mundiais. Na Europa, o euro teve alta de 1,61%, chegando ontem a R$ 6,67. A Alemanha teve uma queda aí mais tranquila, a Europa, mas uma queda de 0,69%, fechou ontem a 13.879 pontos. França, queda de 0,24%, 5.783 pontos. E o Reino Unido, uma queda de 0,11%, ali chegando a 6.651 pontos. Na Ásia tivemos aí cenários opostos, mas lembrando aí principalmente aí que o horário de funcionamento lá é diferente, então enquanto o mercado estava encerrando, aqui estava começando o caos, então pode haver um reflexo muito grande no dia de hoje, até o que já está acontecendo aí, as bolsas chinesas tendo forte queda, Japão também acompanhando, mas não tão forte a queda aí das ações japonesas. Na China, ontem, nós tivemos queda de 0,28 a 14.828 pontos. Japão fechou ontem com alta de 1,67 a 30.168 pontos. Lembrando aí que, como eu já disse, aí, hoje o cenário já está bem diferente, mas a gente fala sobre isso lá no final do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando para o cenário de cripto, nem elas se aguentaram ontem. O Bitcoin teve queda de 2,87% e o Ethereum queda de 6,49%. O petróleo futuro, o Brent teve aí basicamente uma lateralização, fechando a 66,12, WTI a 63,50. Hoje a negociação do petróleo futuro aí está na casa de 1% de queda. Ontem tivemos aí uma disparada aí do índice S&P 500 VIX, que, como a gente sempre fala aqui, é o índice do medo. Teve uma alta no dia de ontem de 35,38%, chegando aí a 28,89%. Lembrando, como a gente sempre fala aqui no nosso Morning Call, o índice S&P 500 VIX, esse índice do medo, quanto mais alto, maior o risco, maior a volatilidade aí dos mercados de ações. E quanto mais baixo, menor essa volatilidade. Falando de metais, ouro futuro fechou a 1.770,25 cents de dólar. O alumínio futuro fechou a 2.218,25 cents de dólar. E o ferro refinado a 167,45 cents de dólar no dia de ontem. Olhando aí para o fechamento, para as principais altas aí das empresas do índice Ibovespa, não conseguimos nem listar 5, né? Tivemos aí Multiplan ontem com 0,45% de alta, fechando a R$ 19,96, e Vivo, a Telefônica no caso, a 0,29% de alta, R$ 44,52. Lembrando aí que Vivo teve também recente divulgação de resultados, apresentando aí uma situação de pagamento milionário aí de dividendos aí, e o que acaba talvez segurando um pouquinho, mas com certeza, se não fosse essa queda, seria uma empresa aí que teriam oscilado melhor positivamente. No outro lado dessa balança, ontem, dia 25 de fevereiro, as principais baixas tiveram WEG, fechando a R$ 79,50, com 8,30% de queda. Ultrapar, fechando ontem a R$ 19,68, com 7,51% de queda.
Companhia Siderúrgica Nacional a 34,66 com 6,70% de queda. Embraer a 12,27, 6,33% de queda, e Pão de Açúcar 6,17% de queda, fechando ontem a R$ 84,75. A nossa agenda hoje, nós temos no Brasil a divulgação da taxa de desemprego, dívida líquida referente ao mês de janeiro e evolução de empregos no CAGED. Lembrando, esse aqui é a evolução referente a outros quantos empregos aí foram gerados. Então esse dado do CAGED deve ser divulgado no dia de hoje. Olhando para o cenário internacional, hoje nós temos o índice de preços e o gasto médio dos consumidores na França. Então também é um índice aí que a princípio ele parece que vem pior do que se imaginava, ou no 0 a 0, o que acaba aí prejudicando também a economia europeia. E hoje nós temos divulgação do PMI lá de Chicago, nos Estados Unidos, além de alguns discursos aí de membros do FOMC, o que deve aí falar um pouquinho sobre política monetária, talvez amenize um pouco, como eu falei, a crise ali nas bolsas norte-americanas, e aí automaticamente isso aí acaba sendo um dominó e se espalha pelo mundo todo, por todas as outras bolsas. Um sextou um pouco diferente, né? Porque nem mesmo tantas notícias relevantes nós temos, mas uma nova versão da proposta aí de desvinculação da saúde e da educação deve ser apresentado lá na segunda-feira. Lembrando que tem aquela questão da PEC emergencial, que o Senado está querendo dar uma fatiada nela para o quanto antes aí aprovar o auxílio emergencial de R$ 250 durante 4 meses, pelo menos, que é a ideia do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas dentro ali tem algumas outras obrigações, e tanto o presidente da Câmara quanto do Senado queriam fazer uma desvinculação aí de saúde e educação, aqueles valores mínimos que têm que ser investidos nessa área. Houve muito protesto nesse sentido, muita gente falando que iriam deixar o povo sem saúde e sem educação, e agora o Senado pensa em mudar um pouquinho essa proposta de desvinculação da saúde e da educação, só que isso só deve ser apresentado aí na próxima semana, ou seja, início de março. A Operação Lava Jato, ela voltou a ser alvo aí de algumas investigações, né? Na verdade, assim, estão apurando denúncias de intervenções e de alguns outros problemas ali na Lava Jato. Até um parênteses aberto aqui, foi novamente aí absolvido da questão de pedido de prisão o hacker que tinha invadido as comunicações lá e divulgado as mensagens dos membros da Lava Jato. Você deve lembrar também desse caso. Então, conforme tivermos mais notícias, nós vamos falando aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Bolsonaro aí, ele deve fazer uma mudança também na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, colocando o almirante Flávio Rocha. Essas mudanças, obviamente, em pastas, acabam preocupando também investidores por conta aí obviamente, o excesso de militares em algumas funções, que tem se ampliado, e se nós lembrarmos, todos os governos, quando existe aí frequente mudança aí nas pastas, acaba gerando insegurança, e isso mexe também com o mercado como um todo. A proposta de privatização dos Correios, que a gente vem falando já essa semana, que o próprio Bolsonaro levou aí na Câmara também, né, para dar celeridade ao processo e informar, como o próprio ministro Paulo Guedes disse, que destravou a agenda econômica e que as privatizações aí serão concretizadas conforme planejamento, não deve ter regime de urgência, ou seja, diferente do que aconteceu com Eletrobras, que existe um regime maior de urgência, até porque pode render aí cerca de 16 a 20 bilhões aí para os cofres públicos, né? Mas a proposta de privatização dos Correios não deve ter um regime de urgência no mesmo nível aí que Eletrobras. Olhando aí para economia, falar um pouquinho, estrangeiros tiraram quase 10 bilhões da Bolsa Brasileira somente aí após intervenção ali do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras.
Então, realmente, essa intervenção aí causou, entre outras coisas, muita saída de capital estrangeiro. A crise no Banco do Brasil, né, diversas vezes aí o André Brandão aí teve que se segurar na cadeira. Lá atrás, o Bolsonaro ameaçou demiti-lo depois dele ter divulgado a questão ali do PDV, Plano de Demissão Voluntária, fechamento de agências e diversas outras coisas. E a postura dele à frente do Banco do Brasil tem colocado ele em xeque, é o que dizem os especialistas. O André Brandão aí tem atuado aí fortemente na questão aí de desinvestimentos, né, fechamento de agências, transformar agências em postos de atendimento, o plano de demissão voluntária aí que teve uma aderência acima do que se esperava e se planeja inclusive algo semelhante para o próximo ano. E agora André Brandão também começa a atuar mais em parceria aí com as instituições privadas. Obviamente, o Banco do Brasil quer tecnologia, quer se comparar a outros players do mercado, mas isso aí tem colocado ele em xeque. Lembrando aí que Bolsonaro já tem ele na sua esquerda ali, como diz o outro, aí, prestes a demiti-lo, o que também seria um outro problema aí para as estatais e aí para o mercado brasileiro, uma nova intervenção do governo. Essa semana, infelizmente, Brasil e Estados Unidos bateram recordes de mortes aí em um único dia e contaminação também, o que tem provocado aí diversos, principalmente falando aqui de Brasil, fechamento aí de diversas situações em regiões do Brasil. São Paulo cogita maiores multas aí por aglomeração, cogita novamente aí, novos lockdowns, proibir algumas atividades e outras regiões do país estão da mesma forma. Então, vale a pena aí o pessoal se cuidar um pouquinho mais para que nós tenhamos aí um mínimo de manutenção da nossa economia. O Senado lá nos Estados Unidos ele deve retirar o aumento do salário mínimo lá do Plano Biden. Plano Biden, lá o plano de votação de 1,9 trilhões de dólares, né? Que deve ser injetado na economia, tem diversas coisas dentro do plano Biden. Uma delas é praticamente dobrar o valor do salário mínimo norte-americano, que hoje é de 7,5 dólares por hora, chegando a 15. E o Senado aí tem tentado fazer esse malabarismo, porque senão ele teria que mexer em questões de impostos e pode ser que esse seja um dos pontos retirados aí do plano Biden. Aguardamos até mesmo porque o plano Biden, a princípio, deve ser votado aí até o dia 10 do mês que vem, ou seja, estamos muito próximos aí, ele está no Senado já e em breve devemos ter novidade. E Biden, o titio Biden, pela primeira vez utilizou ofensiva militar. Lembrando aí que é natural os presidentes norte-americanos, todo mandato aí eles têm alguma rusga, algum problema aí e acabam utilizando forças militares aí para resolver os problemas. Dessa vez, a força militar norte-americana, o exército, tem atuado ali, vai atuar contra milícias lá na Síria. Mas interessante olhar aí para o governo Biden, né? Que já começa aí logo no início do seu mandato, tendo que atuar com ofensiva militar. Olhando para o cenário corporativo, a BRF teve 32% de aumento nos lucros no quarto trimestre de 2020 e Localiza bateu recorde de mais de 400 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. O lucro da Vale no quarto trimestre ultrapassou os 739 milhões e o resultado do ano como um todo ficou próximo de 5 bilhões de reais. Obviamente, aí, mesmo com o acordo lá de Brumadinho, o acordo com o governo de Minas, né, que tem um valor provisionado ali para Vale, o preço, a disparada aí do minério de ferro acabou auxiliando muito aí nessa situação e nesse lucro aí da companhia Vale. Na última conferência aí de resultados, né, lembrando que a Petrobras ontem divulgou resultados do quarto trimestre, ontem ou antes de ontem, o resultado do quarto trimestre, o presidente Castelo Branco falou ali que irá haver uma transição tranquila em relação aí ao próximo presidente, que a princípio foi indicado
o militar Joaquim da Silva e Luna, certo? E ele disse que haverá uma transição tranquila, mas ressaltou que o preço dos combustíveis no Brasil ainda está abaixo da relação de preços no exterior. E aí envolve toda aquela questão aí que nós falamos direto aí, que é a questão de intervenção nos preços. Foi feita uma mudança aí na política de preços da Petrobras há alguns anos atrás, para que houvesse essa paridade aí com o mercado internacional. E isso aí acabou acarretando esse aumento no preço dos combustíveis, como nós vimos nos últimos anos. Essa última fala aí de Castelo Branco também acaba mexendo com o mercado, obviamente, e hoje devemos ter algum tipo de oscilação também em Petrobras por conta dessa fala. Hoje nós temos divulgação aí de resultados de Irani Papel e Celulose, Hypera Pharma e Atma Participações. E ontem, na verdade, após divulgação dos resultados da Vale, ela também anunciou o pagamento de dividendos, cerca de 4,14 centavos por ação. Ou seja, se você tem ações da companhia Vale, em breve vai pingar uma graninha aí na sua conta. Coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho sobre indicadores, principalmente aí os índices de mercado nesse momento, índices futuros. Nós temos aí bastante oscilação no dia de hoje. A princípio, Estados Unidos aí abrindo aí com um cenário futuro de leve alta, diferente do que aconteceu ontem. Por outro lado, nós temos aí Japão caindo quase 4%, China com cenário negativo e também temos aí a Europa atuando em cenário negativo no dia de hoje. Alemanha, França e Reino Unido estão aí oscilando aí entre pequenas altas e quedas. Aquilo que tem se salvado um pouquinho é Eurostoxx e o DAX na Alemanha, que nesse momento estão operando aí com leve alta, mas oscilando aí bastante no dia de hoje. Obviamente, aí, como a gente sempre diz, o mercado é soberano e nós não temos como fazer uma previsão completa, mas imagina-se aí um pouco menos de volatilidade hoje do que tivemos no dia de ontem. Essa queda forte aí nas bolsas asiáticas, como eu falei anteriormente, vem muito de encontro à realidade de fechamento, né? O fechamento delas lá foi muito antes de toda a crise no restante do globo, das bolsas globais, e obviamente hoje elas acabam sofrendo um pouco mais. Índice Ibovespa deve oscilar bem menos no dia de hoje, e inclusive o próprio índice S&P VIX já começa a operar em nova queda, aí, próximo de 5% de queda no dia de hoje. Portanto, devemos ter essa tranquilidade um pouco maior, mas não sabemos se retomamos aí 113 mil pontos ou se vamos testar aí um novo suporte do índice Ibovespa. De qualquer forma, agradeço aí a sua companhia, por você estar aqui todos os dias nos acompanhando no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, seja ao vivo ou gravado posteriormente. Lembrando que você pode ter acesso a qualquer horário do dia a esse material e material também em PDF para acessar a qualquer momento. Basta pedir o link lá dos nossos grupos de WhatsApp e você recebe sempre antes das 7 horas da manhã. Deixe seu like, se inscreva no canal, qualquer coisa me mande uma mensagem. Bom final de semana, boa sexta-feira, bons negócios. Nos vemos na segunda às 5h50 aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.